Nem todo mundo conhece de fato o que é celulose, né? E eu particularmente não conhecia, Sim. até viver essa experiência ali na Deep World, até ter a oportunidade de trabalhar com esse tipo de carga. Olá, pessoal! Que bom, mais uma vez, ter vocês aqui conosco. Está no ar mais um episódio do Sem Calado Podcast. Meu nome é Emerson Dias e seja muito bem-vindo a bordo. E hoje, com uma convidada super especial e também com um ramo totalmente diferente de tudo que vocês já viram aqui. Seja muito bem-vinda a bordo, Margarete Nascimento. Ela que é supervisora de planejamento nas operações de celulose na Deep World. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. A felicidade é toda nossa. Eu já recebi muitas informações sobre você, falam que você é uma super profissional e por isso você foi indicada para estar aqui com a gente hoje. Que bom, fico muito feliz. Tá. E, como nunca é diferente, a gente quer saber primeiro como você começou. Você é jovem, a gente está vendo que a tua carreira não é tão longa assim. Não é. Mas eu queria saber como você começou, como você entrou nesse ramo, como o mosquitinho picou você. Trabalhar no porto realmente tem que ser picada pelo mosquitinho, né? Quem trabalha no porto, de fato, trabalha porque gosta. E eu me encontrei nessa profissão. Não me vejo hoje fazendo uma outra coisa. Não consigo me enxergar em uma outra atividade. Eu lembro, quando eu comecei, eu trabalho no ramo de containers, né? Uhum. E no momento que eu iniciei num terminal de containers, parece que abriu um portal para mim e começou a surgir containers de tudo quanto é lado que eu não via antes de começar a trabalhar no ramo. E geralmente é assim que acontece, né? Comigo foi bem parecido, confesso, porque eu não tinha nenhuma familiaridade com o porto até, de fato, estar presente dentro do porto, né? Para mim, quando eu comecei minha trajetória profissional, eu era muito jovem, 12 anos atrás. Na verdade, 14 anos atrás, quando eu comecei minha trajetória profissional, ainda como menor aprendiz. Caramba, começou no campus também. Comecei no campus, trabalhando na prefeitura. Então, basicamente, com atendimento a cliente, documentação. Na época, ainda tinha máquina de datilografar. Caramba, tinha ainda? Ainda, por conta dos setores, né? Seriam um pouco mais antigos em alguns processos, digamos assim. Então, mexia um pouco com isso também. E aí, naquela época, eu ainda jovem, né, menor de idade, né, eu estava como menor aprendiz, não sabia exatamente o que fazer da vida, né? Então eu estava me encontrando, né, buscando oportunidades, buscando caminhos, pensando, e agora, o que eu vou fazer? E geralmente, né, muito padrão, você pensa o quê? Vou fazer administração. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Vou fazer administração. E foi, de fato, que veio na minha cabeça naquela época. Não fazia ideia do que era exatamente, aí fui buscar, né, quando finalizei o ensino médio, eu falei, bom, vamos lá agora, atrás da faculdade, né, fazer alguma coisa, continuar os estudos, até porque eu queria ser alguém na vida, né, eu venho de uma criação uma base muito sólida dentro de casa, então meus pais sempre deixaram muito claro para mim que o melhor caminho para você conquistar o que você deseja é estudando, né, e trabalhando bastante. Sim. E aí, na época, bom, vou fazer administração. Fui buscar administração e tal. E eu falei, poxa, olhei a grade do curso. Falei, eu acho que não é isso que eu quero pra mim. Porque tinha algumas matérias que eu não me identificava. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí apareceu lá um curso de logística, tinha das opções. Comecei a olhar a grade e falei, poxa vida, é isso que eu quero. Gostei do curso, gostei do que ele traz, então vou fazer logística. Então foi aí que começou a despertar em mim o interesse pelo porto. Sim. Conhecendo um pouco mais através da faculdade. Mas é claro que na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente, até porque, né? Quando você fala em logística, abre um leque tão grande de trabalho para você que é absurdo, porque tudo tem logística, Tudo, né? tem logística, exatamente. Não é necessariamente o porto, né? Enfim, comecei a estudar. E aí, através da faculdade, a gente tem a oportunidade de fazer algumas visitas, né? Conhecer um pouco mais os terminais, porque estamos
numa cidade... Onde tem o maior porto do Hemisfério Sul. Exatamente. O que rege Santos, a Baixada Santista, é o Porto de Santos. Sim. Né? Então, tive a oportunidade de conhecer, fazer algumas visitas. E através dessas visitas, desses conhecimentos básicos ainda que eu fui adquirindo ali, eu falei, poxa, é um caminho para mim. Então, terminei meu curso ali, né, meu período de aprendizagem, ainda continuei na prefeitura como estagiária, através do curso, né, que eu estava fazendo, da graduação, e ali eu fui buscando oportunidades, né, me inscrevia em algumas vagas que iam aparecendo, e dentre essas vagas, em um momento que eu me inscrevi numa vaga para o terminal de P-Word, que na época a vaga que eu me inscrevi era para monitora de operações. Caramba. Ou dispatcher, né? Em alguns terminais também usa o termo dispatcher. Era Embraport ainda, né? Isso, era Embraport na época, exatamente, bem lembrado. E aí eu falei, poxa, eu vou me inscrever. Olhei também quais eram os pré-requisitos, né? Quais eram as atividades, porque eu sou um pouco disso, de me identificar com aquilo que eu tô me propondo a fazer. Sim. Então, me inscrevi. E um belo dia, eu estava em casa, enfim, com meus pais, eu recebi uma ligação. E aí, era do RH, da antiga Embraport, atual de P-Word, me convidando para fazer uma entrevista. E eu fiquei extasiada. Eu falei, gente, será que é verdade isso? Poxa, que legal! E aí, eu fui... aceitei, fui, né, fiquei extremamente ansiosa, né, com expectativa lá no alto, porque de certa forma eu sabia que onde eu estava naquele momento eu não tinha muita prospecção de crescimento, né, em algum momento ia acabar. Até porque era estágio, estágio é ainda mais num órgão público, né? Tem que ser concursado, Exatamente, eu não tinha uma prospecção de crescimento. Então eu falei, poxa, vou arriscar, vou me jogar e se Deus quiser, né, vai dar certo, que seja feita a vontade dele. E aí eu fui, fiz a entrevista, e logo depois eu estava trabalhando, acho que uma semana. Mas até algo muito importante, muitos estudantes acompanham o Sem Calado. Né? E essa parte é muito importante. Como é que foi a entrevista para você? Foi difícil? Como é que foi? Não foi difícil. Apesar da ansiedade, da apreensão, né, da expectativa estar a mil, foi muito tranquilo. Assim, eles me deixaram muito à vontade. Foram 3 pessoas que me entrevistaram. Né, um representante do RH e 2 pessoas que eram representantes da área de operações. E aí, e planejamento, né? E aí, foram 3 pessoas. A entrevista correu muito bem, assim, me deixaram muito à vontade. Até porque... Eu não tinha experiência de fato. E eles estavam buscando pessoas sem experiência justamente para poder treinar. Sim. Então, a expectativa que eles também punham sobre mim era diferente, né? Para o que estava sendo proposto naquele momento também. Até o Ricardo Generoso, ele esteve aqui também, né? E ele citou exatamente isso, que houve um momento... que lá quando eles estavam fazendo a seleção, que a ideia era trazer pessoas sem experiência para formar do jeito dele, que era assim que ele queria fazer. E já que você citou o Ricardo Generoso, foi ele que fez a minha entrevista. Legal, sabe? Um abraço, Ricardo. Foi ele que fez, um abraço, Ricardo. Foi ele que fez a minha entrevista. E mais um outro representante também do planejamento, junto com o RH. E eles me deixaram muito à vontade. E aí, depois, acho que uma semana, talvez, eu estava trabalhando e aí me ligaram e falaram, da Embraport, né, na época, estou te ligando para falar que você passou na entrevista. Oi? Você passou na entrevista, eu queria saber se você tem interesse. Eu falei, tenho. E aí, falo os benefícios, né, a proposta, enfim. E eu lembro que quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar. Que legal. Eu estava trabalhando na prefeitura, estava no setor na época, no momento que eu recebi a notícia, e eu comecei a chorar, e as pessoas sem entenderem nada, e eles já sabiam do meu interesse, eles já torciam muito por mim. Sim. E aí a notícia foi recebida muito positiva, não só por mim, mas como todos que estavam ali ao meu redor, que torciam por mim e tudo mais. E aí foi assim que começou, né? Eu dei o primeiro passo para dentro do Porto. Que legal. Numa oportunidade que surgiu num site de vagas, em que eu me candidatei e consegui, né, abraçar essa oportunidade. E aí eu comecei ali em meados de 2013, março de 2013, foi quando eu comecei, há 12 anos atrás.
uma menina com 19 anos na época, 19 para 20, sem experiência nenhuma. O pouco conhecimento de Porto era teórico apenas, e do que se ouvia falar na região. E aí era uma época em que o terminal estava ainda em fase de construção e finalização de obras. Era isso que eu ia perguntar, porque nessa época não tinha inaugurado ainda, né? Não. Nós vamos fazer agora em julho 12 anos de operação. Pô, legal. Então, as operações iniciaram em julho de 2013. Eu entrei em março. Então, quando eu entrei, ainda não tinham começado as operações de fato. Sim. E aí foi justamente uma época que eles estavam preparando as pessoas. E foi aí que eles me prepararam para aquela fase que estava para começar em breve. Então, eu tive treinamentos. Generoso, o Ricardo Generoso foi uma das pessoas que me deram treinamento também, dentre outras pessoas também que faziam parte do time. Então, basicamente, treinamentos teóricos, conhecer o sistema que eu não fazia ideia do que era um Sparks, um Navis, um N4. Sim. Não fazia ideia do que era isso, um sistema operacional, sim, né? Sim. Que a gente usa muito aqui nos terminais. E aí eu aprendi tudo ali. Comecei a aprender a parte teórica e depois, quando começou as operações, de fato, veio a prática e eram os desafios atrás do outro todos os dias. E qual era a tua função inicial lá? Dispatcher, monitora de operações. Legal. Basicamente, eu era responsável por gerenciar, né, de fazer a parte de controle de todas as operações de pátio e de navio. Que legal. Então, despacho de filas, colocar instruções na tela para operadores, né, na tela do coletor, para poder... na tela de coletor, por exemplo, de caminhão, de os RTG... Então... Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sei que tá vendo a operação, você vai pegar um container daqui, joga dali e tal, mas antigamente, no passado, sempre quem estava operando a máquina estava com alguém do lado que ele estava acompanhando. Lista. Vai ali. Agora não. Lista. Antigamente era uma lista, não existe mais né? Isso, eu não né? peguei essa época, mas as pessoas comentam, né? Que antigamente era uma lista impressa, que a pessoa ia na pilha A, B e buscava o container e embarcava, né? Hoje não. Hoje é tudo eletrônico, né? Então, hoje é tudo um sistema operacional. Então, hoje você está ali e aí precisa movimentar um container para um embarque, por exemplo. Então, você vê qual é o operador que está mais próximo daquela área e ali você dá a função para o container que ele tem que pegar. Esse container é planejado nesse sistema para onde nós temos o interesse de enviá-lo. Sim. E aí, esse operador que está cobrindo essa região, essa área que está esse container, recebe a instrução para poder fazer o carregamento no caminhão. O caminhão também recebe instrução para depois se dirigir ao local que ele pertinente para deixar o container. É tipo um joguinho, você tá ali com um joguinho que é movimentar essa peça daqui para lá e você dá o comando e a coisa acontece. Basicamente isso. Então, eu fazia essa parte, né, de dar estes comandos e de acompanhar tudo o que estava acontecendo. Porque premissas básicas de um planejamento: otimizar equipamentos, ou seja, sempre você conseguir não deixar equipamentos ociosos, né, fazer o melhor gerenciamento ali dos equipamentos que estão disponíveis. Então, eu comecei... Então, esses primeiros meses ali de 2013, foi basicamente fazendo isso. E aí, alguns meses depois, com as operações iniciadas já, as demandas aumentando, o time se formando, né? Porque tinha um time ali bem grande também da área de planejamento, e as oportunidades ainda surgindo para quem já estava lá. Não só ainda haviam bastante oportunidades para fora, né, para o mercado externo, assim como também para nós ali que já estávamos dentro da empresa. Foi quando surgiu a oportunidade de virar Vessel Planner. Legal. Em alguns meses até. Eu não tinha um ano ainda de empresa na época. Sim. Justamente porque eles estavam formando os times. Então, estavam pegando as pessoas, né, que já estavam nas funções, já estavam à frente, né, das atividades, e nos deram as oportunidades. Que legal. E aí, logo depois, veio essa oportunidade. Eu falei, poxa, que responsa. A oportunidade, Não, e que responsa, né? Porque... ser ship planner, né, vessel planner, enfim, é uma responsabilidade tanto, porque qualquer coisa que você faça, assim, errado, pode gerar um retrabalho, pode gerar movimentação improdutivas. E aí eu falei, poxa, eu acho que
apostaram em mim, né? Estão confiando em mim, então eu vou confiar também, que vai dar certo. E uma das pessoas que confiaram em mim também foi o Ricardo. E deixa eu te dizer uma coisa, todos os CEOs que vieram aqui, todos os diretores que vieram aqui, foram Bessel Planner. Que bacana. Olha só, hein? Que legal. Sinais. Deus proverá. E aí, uma das pessoas, enfim, que apostaram em mim foi o Ricardo também. Então, ele acreditou no meu potencial na época, enxergou, né, que eu tinha condições de assumir essa responsabilidade, esse desafio naquele momento, e assim eu fui. Então, depois dali foram 7 anos. Caramba, 7 anos. 7 anos atuando como Bessel Planner. Então, explica para o pessoal, então, qual é o trabalho de um Bessel Planner? Bom, vamos lá. O trabalho de um Bessel Planner nada mais é do que ele é responsável por planejar, no meu caso, sendo Bessel Planner das operações de container, é responsável por planejar todos os containers que irão carregar em um navio ou descarregar de um navio. Perfeito. Então, no caso de um container que será carregado em um navio, tem toda uma questão de segregação, que seja por porto, tipo de container, se é um container de 20 pés, um container de 40, se é um container dry, se é um container HC, containers especiais, que nós chamamos de container reefer, containers de cargas perigosas. Então, tem toda uma parte ali de segregação para saber onde esses containers serão alocados. Certo. E essas alocações também, elas são determinadas pelos armadores dos navios. Então, os armadores previamente nos informam onde e de que maneira eles querem carregar esses containers e, baseado no que nós temos alocado no nosso pátio, fazemos o planejamento. Então, basicamente, nós temos sempre que o primeiro que armazena na pilha é o último a ser embarcado. Né? Então, para evitar remoções e movimentações improdutivas. Exatamente. Eu gostei dessa frase. Isso. Então, no momento de ser embarcado, é sempre o container que está mais fácil de ser carregado, ou seja, o primeiro da pilha que deve ser carregado. Então, essas são as premissas. Até também tem a distribuição de peso no navio também. Isso também é feito pelo planner? Sim, tem a classe de peso. Hoje o armazenamento ele é feito por faixas de peso, então não dá para... A segregação ela é feita por faixas de peso. Não, os contêineres que estão na faixa A são armazenados juntos. Os contêineres que estão na faixa B são armazenados juntos. E assim vai indo. E cada terminal determina o range dessa faixa, né? De quanto a quanto. Isso é uma questão estratégica de armazenamento. E aí, baseado nessas classes de peso, junto com o plano determinado pelo armador, fazemos essa questão do carregamento. Então, além do porto, além do tipo de container, também tem a faixa de peso. Então, geralmente, num carregamento, o que a gente faz? Os containers mais pesados embaixo e os mais leves em cima. Legal. E assim, sucessivamente. Pô, que legal. E óbvio, levando sempre em consideração onde vai descarregar, né? Então, então para evitar as movimentações improdutivas, você tem que ter um plano excelente. No caso do porto, quem determina é o armador. Então, o armador já determina onde ele quer carregar dentro do navio cada porto. E aí, baseado no que nós temos já determinado para ser embarcado naquele navio, fazemos o planejamento respeitando o porto e as demais premissas de cada container. Então, quando você recebe um container de rua no porto, você já sabe como vai ser a alocação dele no navio? Não necessariamente. Eu sei o destino Sim. E para qual navio ele vai. Então, quando a gente recebe um container, ele já tem um navio que ele será embarcado e qual porto que ele vai ser descarregado. E aí, com isso, você pega e determina, os navios A, B e C, você vai posicionar o container nessa posição, peso tal, onde ele vai, o destino dele. Isso já fala um pouquinho sobre a parte do Yard Planner, inclusive, né? Sim, um pouquinho que tá junto, né, com o Vessel Planner. Trabalham extremamente ali, sinergia, o pátio junto com o navio. Então,
existe uma segregação também, um planejamento de pátio para recepcionar esses containers. Sim. Então, esses containers são alocados muitas vezes ou por navio, ou por serviço, por peso, por porto. Então, do mesmo jeito que existem as segregações dentro do navio, também existe no pátio, para poder receber e fazer a segregação desses containers. E eu sei que no passado isso era tudo feito na mão, né? Hoje, existem aplicativos ou sistemas que ajudam, auxiliam nisso? Sim, esse sistema que eu mencionei, que é o da Navis, que é hoje o que nós utilizamos lá na DP World, ele é um sistema que faz toda a parte de gerenciamento do planejamento. Então, desde a parte de recepção, de carga, até a parte de despacho, de carregamento dos navios. Então, toda a parte de planejamento, de segregação, de estratégia de pátio, tudo isso também é feito nesse mesmo sistema. Entendi. E quando você vai fazer plano, você vai fazer um plano. Então, você começa a fazer a partir das informações que você tem, que o Yard Planner te passa, é isso? Isso. Quando um navio ele vai atracar, nós já sabemos quais os containers serão embarcados nele. Então, eu já sei onde eles estão no pátio. Então, a partir desse momento, os containers já estão preparados para serem embarcados. Então, o Yard Planner já armazenou, já fez a segregação, já deixou os containers de acordo para serem embarcados. E aí, a partir desse momento, entra o meu trabalho que você vai brincar de Lego. Sequenciamento. A pecinha que encaixa aqui e a outra ali. Exatamente, de sequenciamento. Então, fazer a sequência de carregamentos, evitando movimentação improdutiva e tudo mais. Que legal. Muito legal esse trabalho. Bem legal, bem legal. Eu amava fazer isso, assim. Para mim, era um sonho. Eu sempre gostei de ser planner. Eu fazia com muito prazer. Eu me recordo, inclusive, logo bem no começo, bem lá no início, 2, 3 meses, talvez, de função, eu ainda estava aprendendo, né? A atividade. Então, tinham parceiros também que já eram experientes como planner, até porque minha primeira oportunidade, né, na função, e me ajudavam muito, me ensinavam, enfim. E aí eu lembro que o primeiro navio em que eu sequenciei, planejei sozinha, foi um dos primeiros navios que teve uma excelente produtividade na época, né? Até porque o terminal também estava começando, então a produtividade ela veio gradativa, né? Veio melhorando a cada operação, exatamente. E uma operação que eu planejei, eu vi um resultado muito satisfatório, né, para o momento que nós estávamos, né, começando, nossa, foi muito positivo para mim. Foi uma injeção de ânimo e falei, estou no caminho certo, sabe? Deu aquele gás. Pô, que bom. E, por exemplo, agora uma dúvida minha. Você fez o plano, o navio começou a operar. Você tem que acompanhar o processo inteiro? Sim. O planner acompanha desde antes do navio atracar, que é quando o planejamento inicia, até o navio sair. Então, a parte durante a operação também a gente tem que fazer acompanhamento. E como funciona a escala de trabalho numa situação como essa? Sim, a escala nossa da DP World é 6x2. É uma escala operacional de 6x2. Então, a cada 6 dias de trabalho, temos 2 dias de folga. Então, eu também, nesta época em que eu fui planner, eu atuava nessa escala também. Então, era uma escala operacional rotativa. Então, tinha turno da manhã, da tarde e da madrugada. Aí você saía, o navio estava operando, outra pessoa assumia a tua posição. Isso e continuava. Então, operação contínua, trabalho 24/7. Que legal. Não para. E aí foram 7 anos. 7 anos nessa função, 7 anos. E como surgiu a oportunidade de você deixar isso, que era um sonho, você trabalhar com um navio, ship planner, e aí você foi para um novo desafio. Como é que foi isso? Sim, as operações de celulose lá conosco, elas começaram em 2018, né? Em 2018, eu ainda era planner. Então, foi nesse momento que eu já comecei a ter contato com uma operação diferente do container, né? E ainda como planner, ou seja, eu planejava os navios de celulose também. Sim, eu planejei navio de celulose, só que na época que eu comecei a planejar navio de celulose, era no modo arcaico, era numa planilha de Excel. Apesar de termos um sistema muito sensacional, operacional, ele era voltado ao container. Sim. Não tinha um sistema no mercado ainda, naquele momento, que pudéssemos usufruir da operação de celulose. Até porque foi nesse momento que começou o boom da celulose, né?
Exatamente. Então, ali, final de 17 para começo de 18, começou nossas operações de celulose, e eu atuando na frente, ali na parte de planejamento, planejando esses navios. Sim. E a gente fazia o planejamento numa planilha de Excel, a imprimia, ia para bordo com papel, para poder fazer a execução. Então, era no modo hard que começou. E aí, fui tendo esses primeiros contatos com a celulose, tanto que nessa época, até identificando as dificuldades operacionais, a ausência de um sistema operacional, a gente começou a trabalhar nisso também, né? Um time ali outro planner na época também, que tinha uma excelente representatividade lá para nós, e outras pessoas do time. Falamos, vamos trabalhar num sistema. A gente precisa de alguma coisa, porque não dá para ser assim para sempre. E aí foi quando a gente começou e conseguiu até desenvolver um sistema para planejar celulose, que é o que nós temos aí até hoje. E aí, enfim, meu contato na celulose começou nesse momento, nesse período. Com operação do navio. Com operação ainda na cadeira de planejamento, ainda na cadeira de planner, fazendo a parte de preparação, né? E fui ali conhecendo, tomando forma, o terminal foi crescendo, a área de celulose foi crescendo, começou um armazenzinho pequeno, partiu depois para um armazém maior, ainda lá dentro da celulose, dentro ali de uma área que nós tínhamos, que foi adaptada para isso. Sim. E aí depois foi crescendo cada vez mais. E aí as oportunidades foram aparecendo também, porque a operação de celulose tomou forma e precisávamos de pessoas também para fazer para gerir essas operações, para estarem à frente também. E foi quando eu recebi o convite, né? Tive a oportunidade de ser supervisora, de virar supervisora de operações. E aí foi a virada de chave. Sim. Na carreira profissional, como pessoa, como gestora, né? Porque eu saí do escritório, sim, saí de um ambiente, entre aspas, controlado e que eu já dominava, para um ambiente totalmente desconhecido. Fui para o outro lado do negócio. Então, eu saí do planejamento, da parte de preparação e fui para execução, basicamente. Né? Foi quando, inclusive, começou foi quando o nosso complexo de celulose ele foi, de fato, inaugurado, finalizou as obras, né? Hoje nós temos um complexo de celulose lá, justamente voltado às operações de celulose. Que hoje é tão importante quanto a operação de container, né? Isso. Muito. Muito. Basicamente, os dois estão juntos. Sim. Andam juntos, né? As operações de celulose cresceu muito. Então, em 2020, que foi quando eu tive essa oportunidade de ir para a parte de operações e virar supervisora. Então, fui virar supervisora de navio, basicamente trabalhando a bordo, com público 100% masculino. Na época, eu tinha 27 para 28 anos. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? É um desafio e tanto. Por isso que eu falei que foi uma virada de chave, porque me fez quem eu sou hoje. Eu acho que foi realmente um divisor de águas para mim. Foi uma experiência fantástica. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se hoje eu tô onde eu estou, com toda certeza foi essa transição que me ajudou muito para alcançar o que eu já alcancei hoje, sabe? E aí, como supervisora, era um desafio diário, porque eu, na época, com 7, 8 anos de carreira, de porto, trabalhando com uns feras com 30, 40 anos de porto, né? E aí eu me via num dilema diário de mostrar para eles que eu estava lá para ajudar, para levar o conhecimento que eu tinha de planejamento também, que era super importante, e buscar conhecimento com eles de operações, porque de fato eu não tinha naquele momento. E eu estava ali para aprender e para ensinar. E aí aos pouquinhos eu fui conquistando meu espaço, aos poucos as pessoas foram acreditando em mim, confiando no meu trabalho e foi te respeitando. Me respeitando. E, assim, foi um dos melhores momentos que eu passei. Foi
nessa função de supervisora de operações. Pô, que legal. Parabéns. De verdade. Mas agora, todo mundo aqui tem uma curiosidade que é a mesma minha, né? Você está falando que trabalhava com celulose, operação. Aí a pergunta, que eu acho que você deve ter feito em algum momento. O que é a tal da celulose? Mas calma, você vai contar essa história pra gente sobre a celulose logo após a gente fazer uma apresentação, que é uma animação com todos os nossos apoiadores e patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. E a gente vai e já volta, é rapidinho, mas presta atenção, só tem empresa de confiança, tá? A gente já volta. Até mais. A Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. E estamos de volta. Vocês viram a animação como tá legal? Então, se você também quiser fazer parte dos nossos apoiadores e patrocinadores, entre em contato com a gente. Só empresa de qualidade, pessoas que realmente estão com a gente aí desde o início do nosso sonho, que é esse podcast. E estamos aqui com Margarete Nascimento, ela que é, eu vou dizer já que ela já é uma das especialistas em operações de celulose. E ela vai contar pra gente agora o que é a tal da celulose. É bem complexo um pouco, né? Porque nem todo mundo conhece de fato o que é celulose, né? E eu particularmente não conhecia, Sim. Até viver essa experiência ali na Deep World, até ter a oportunidade de trabalhar com esse tipo de carga. Enfim, o que é a celulose? Basicamente, celulose é papel bruto. Sim. É o papel bruto que é utilizado para fazer folha de sulfite, para fazer um lenço umedecido, uma fralda descartável. Nada mais é do que papel bruto utilizado na produção de materiais que usam a celulose. Certo. A celulose movimentada hoje na Deep World, ela é uma celulose que ela possui 2 toneladas. Isso varia de cliente para cliente, para produtor. Né? É um rolo? Não, é um fardo. Certo. O que seria isso? Basicamente, a celulose, ela é unitizada e ela é composta por 8 bales, seriam 8 blocos de papel que são empilhados e unificados, e ela é feita uma unitização, ou seja, passado um arame sobre esses 8, né, em volta, aliás, desses 8 blocos, que nós chamamos de bales, onde é formado uma unit de celulose. Então, cada bale contém 250 quilos e os 8 ficam ali as 2 toneladas. Que 2 toneladas. Isso, que tem cada unit de celulose. No armazém, nós temos a movimentação ela é realizada através de pontes rolantes. Certo. O que seria isso? É um equipamento que ele basicamente abraça os fardos de celulose e ele movimenta ali dentro do armazém, ou seja, ou para armazenar, ou para fazer o empilhamento, ou para colocar em cima de um caminhão, ou algo do tipo. Caramba. Isso. Uma operação de um navio desse dura em média quanto tempo? Depende do volume.
Hoje nós temos cada vez mais frequentes operações que nós chamamos de full vessel. São navios que carregam 100% lá nas nossas operações. Então, quando um navio full vessel costuma ficar de 3 a 4 dias aí atracados em operação, ocorrendo tudo bem, sem chuva. Caramba, então quantas toneladas cada navio desse leva, full vessel? Um navio full vessel com capacidade máximo que nós já carregamos até hoje, 72 mil toneladas. Nossa! Foi o máximo que nós já carregamos. E isso já é frequente. O Brasil é o maior produtor mundial de celulose? Sim, o Brasil é. Cara, impressionante, hein? Temos mercado aí para todo mundo. E ainda tem demanda no mercado mundial? Tem demanda. Recentemente, nós estamos vendo as notícias, né? Então, diversas empresas estão se reinventando, estão aumentando suas fábricas, construindo novas fábricas, justamente para atender a demanda que o mercado exige. É impressionante. Né? E de onde vem essa produção toda de celulose? Bom, nós temos algumas fábricas espalhadas aí pelo Brasil, mas hoje as maiores estão localizadas no Mato Grosso. Ah, é? Sim. Caramba. E aí lá tem a produção, né? Tem de celulose. Mato Grosso produz tudo também, né? Cara, impressionante. Um pouquinho de cada coisa. E agora falando mais da operação, né? Sim. Então você disse que embarca em quantas toneladas? Vocês, na operação de vocês lá? Sim, nossa ponte, capacidade é de 40 toneladas, mas os navios nós conseguimos chegar até 64 toneladas. Caramba. Movimentadas por movimento, né? Entendi. Isso para os breakbook, né? Isso. E a parte de container também tem um volume grande? De containers? Containerizado? Tem um volume grande, mas não chega nem próximo ao que nós fazemos de celulose em breakbook. Ah, legal. A demanda é muito maior por breakbook. E você tinha falado antes para mim sobre a questão da automação, né? Isso. Que lá é de primeiro mundo, né? Sim. Hoje nós temos dedicados para a nossa operação de celulose e movimentação de armazém 8 pontes rolantes. Sim. E essas pontes rolantes, elas são movimentadas de forma remota. É uma tecnologia que veio inovadora para nossas operações e o nosso terminal foi o primeiro terminal do Brasil a implementar esse tipo de tecnologia aqui. E como funciona o processo? Os operadores, eles ficam numa sala climatizada, com uma cadeira bem confortável, com uma mesa, com joysticks, algo bem similar a um videogame. Sim. Tanto que nós lá costumamos brincar que é a sala que todo mundo gosta. Quando a gente recebe alguma visita, algum cliente, todo mundo quer visitar a sala de operações da Fonte Rolante. Porque, de fato, é um ambiente muito legal para você ver. Então, eles possuem telas com bastante câmeras, com câmeras que os auxiliam nas operações. Inclusive, eles preferem, não apenas pelo conforto, ergonomia e tudo mais, eles preferem operar remotamente porque os recursos são melhores. Sim. Do que operar em cima do equipamento, né, da cabine. Eu imagino, né? Na mesa, eles têm mais recursos de câmeras, além do conforto, claro, né? Mas os recursos são muito maiores. Ar-condicionado, né? Mas os recursos visuais, Sim, que os ajudam, inclusive, nas questões de segurança, nossa, sem sombra de dúvidas, é muito melhor da sala. E com certeza reduziu também os índices de acidente de trabalho, né? Sim. Ergonomia melhora muito também, né? O clima entre eles acaba ficando melhor, porque eles trabalham de forma mais confortável também, menos tenso, né? Porque ser operador em si já é uma tensão natural da atividade e ali é um ambiente que deixa um pouco mais não relaxado, né? Porque você tem que trabalhar com a tensão, né? A tensão com certeza sempre vai estar redobrada, mas de uma forma mais tranquila, claro, é bem melhor. Muito legal a história, cara. É um show de informação aqui pra gente, né? Tá vendo, estudantes? Quer trabalhar com celulose? Agora você já sabe tudo sobre celulose. E agora a gente vai deixar a coisa um pouco mais leve. A gente vai falar agora sobre histórias engraçadas. Eu sei que você é jovem, tem apenas 12 anos na operação, mas já deve ter história engraçada, alguma história importante. Engraçada, não me recordo. Trabalhar no porto, são muitos desafios, né, diários. Não sei necessariamente se chega a ser engraçado, mas chega a ser desafios todos os dias. E eu me recordo, né, eu até comentei que
para você que quando eu virei supervisora de operações foi um divisor de águas, né? Na qual eu tive que mostrar diariamente para as pessoas, né, a minha capacidade, o meu potencial, para que pudessem acreditar em mim. E eu lembro que teve uma situação que foi desafiadora para mim como gestora também, né? Porque 28 anos, né? Com 8 de experiência, trabalhando com feras de 30 anos de cais, né? E aí era difícil dobrar essa galera. E eu me recordo que em uma operação de celulose, num navio, com as dificuldades operacionais naturais da atividade, eu precisei ir a bordo para apoiar na operação. E eu me recordo de ter um estivador de falar, não, seu lugar não é aqui, eu vou mexer, eu vou fazer o trabalho e tal. Eu falei, não, meu lugar é aqui sim, eu vou ajudar e eu vou fazer. E aí eu fui lá, coloquei a mão no trabalho, fiz o que tinha que fazer, e aí eu lembro que depois ele virou pra mim e falou, você é danada, hein? Eu falei, não, eu tô aqui pra gente, pra fazer o melhor, nós estamos juntos nessa. E aí eu vi que as pessoas começaram a me respeitar mais, sabe? Sim. Então, as pessoas brincavam, né, que via pela câmera do costado, eu baixinha, 1,58 m, passando por um costado imenso, capacete branco, o pessoal já fala, ó, aquela minha criança passando ali, né, de longe. Mas eu subia a bordo, eu fazia peação de carga de celulose, que a gente faz peação de carga de celulose com sisal. Sim. E eu fazia amarração, colocava a mão na massa mesmo. Caramba, que legal, hein? Então, pra mim, são momentos marcantes. Pô, muito bom. Da trajetória. Legal. E agora a gente vai falar, tem um quadro que a gente chama de Papo de Convés. Então, através do nosso parceiro, o Amazon, você indica um livro que foi importante para você, ou até mesmo que você gostaria de indicar para o nosso público. E aí depois eu vou deixar o link para quem estiver interessado poder comprar através da Amazon. Claro. Com desconto sem calado. Bom, um livro que eu já li e que para mim é uma inspiração, principalmente pela representatividade como mulher, né? Porque sabemos que não é fácil trabalhar e conquistar o nosso espaço no Porto. Mas tem um livro que eu acho que ele traz um pouco sobre a resiliência, sobre não desistir, sobre lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, que é o livro da Michelle Obama. Sim. Então, representando um pouco a categoria, eu indico esse livro. Muito bom, excelente indicação. E você que quer ler esse livro, é só verificar aí, deve ter em algum local da tela aí um QR Code que dá direto no desconto de 100 calado para você comprar esse livro, tá? Então, acessa lá, valeu a indicação da nossa convidada. E vamos agora de homenagens. Na tua carreira, tem alguém que você gostaria de fazer uma homenagem, que foi importante para você nessa tua trajetória? Se tiver, fica à vontade, na Câmera da Verdade ali, pode mandar sua mensagem. Tem 2 pessoas na minha vida que representam tudo para mim. E não apenas como profissional, mas como pessoa, como mulher, como filha, que são os meus pais. Eles têm total contribuição para eu ter chegado onde eu cheguei hoje. Eu venho de uma família muito humilde, onde eu fui a primeira da família a fazer faculdade. Algo que é simples para alguns, mas que não para todos, né? E eles sempre me apoiaram muito, eles apostaram em mim, confiaram em mim e confiam até hoje. Então, com toda certeza, eu me tornei a profissional que eu me tornei hoje graças à dedicação, ao apoio, à confiança que eles depositaram em mim. Então, com certeza, a minha homenagem vai para os meus pais, meu pai Augusto e minha mãe Laudiceia. Era isso que eu ia perguntar, qual é o nome deles? Foi muito, muito legal. E a outra, mais alguém? Mais alguma lembrança? E no Porto, já comentei um pouco aqui, nós já falamos sobre esse nome, mas eu não poderia deixar de homenagear também, de agradecer o Ricardo Generoso, que é um nome que representa muito para mim dentro da Deep World. Foi a pessoa que me deu a oportunidade, que abriu a primeira porta para mim, em que nunca desistiu de mim, sempre acreditou, sempre confiou no meu potencial.
puxava minha orelha quando eu tinha que puxar, e obrigada, viu? Porque realmente foi tudo que ele me falou, os conselhos, as orientações, as instruções que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. E, sem sombra de dúvidas, foi uma pessoa que apostou demais em mim, que confiou e, com toda certeza, tem parte na minha história. Então, eu também gostaria de agradecer o Ricardo Generoso. E ainda aposta, eu diria, porque ele te indicou para vir aqui, ele falou assim, você tem que conversar com ela, que ela manja muito, fala muito bem, é uma pessoa muito inteligente. Então, Ricardo, acertou em cheio, hein? Valeu pela indicação. E aproveitar o momento para agradecer por você ter vindo. Foi muito legal. Você deu uma aula pra gente aqui de operação de celulose. Eu, como te falei antes, eu não conhecia nada de celulose. Já saio daqui no meu MBA, que eu falo que isso aqui pra mim é um MBA. Todo mundo que senta nessa cadeira aí me ensina alguma coisa. Então hoje, mais uma vez, eu aprendi bastante com você. Parabéns pela tua carreira, parabéns por você ser essa profissional que você é. E muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço por falar, agradeço por ter um pouco de representatividade também nesse meio, nesse ambiente, como mulher, né, como profissional portuária, para que as pessoas se sintam inspiradas na minha história. De ver que é possível começar de baixo, é possível começar com muito esforço e basta você se esforçar, correr atrás, que você consegue, sem dúvidas, alcançar seus objetivos. Muito bom. E agora, só para a gente finalizar, tem o último quadro que se chama A Deriva. Eu vou falar algumas palavras e você pode dizer o que você quiser sobre essas palavras, tá bom? Vamos lá? Vamos. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Qual a importância da tua família na tua trajetória? Base, alicerce. Eles são tudo para mim. Tudo. Não chegaria onde eu tô hoje sem a minha família. Muito legal. Tua família, você tem irmãos? Não, sou filha única. Filha única, que legal. Orgulho da família. Que bom. Próxima pergunta. O que você prefere? Atuar como chip planner ou celulose? Poxa, difícil essa. Apesar de eu gostar dos dois, jogar nos dois times, hoje é celulose. Que bom. Vamos lá. Já pensou em trabalhar fora do porto? Mudar de rumo? Não me vejo fazendo outra coisa. Não tem jeito. Como eu falei, quando o mosquitinho pica, não tem como sair. Exatamente, não tem jeito. Somos loucos do porto. Mas é bom demais, né? Sim. E agora, a última pergunta. Você falou sobre aquela questão do estivador, que foi de questionar sobre o seu trabalho e tal. Você sabe lidar com esse tipo de situação hoje em dia? Sim, com toda certeza. Esse tempo, né? Amadurecimento veio, por isso que foi uma virada de chave. Então, amadurecimento veio com o tempo. E hoje eu lido de uma forma mais natural. Não tenho problemas com esse tipo de situação mais. Que bom. A força da mulher no porto. É isso. É isso aí. Com essa resposta, encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por ter estado com a gente até esse momento. Esse episódio sensacional. Eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também. E não esqueçam de curtir, compartilhar, avisar os amigos. E toda quinta-feira um episódio novo, super legal para vocês curtirem. Beleza? Um abraço, até mais.